Olá, hoje nós teremos como convidado o delegado federal Estênio Santos Souza para falar sobre um livro que tem um assunto que está sempre muito atual na internet, né? O título dele é o seguinte: Investigação Criminal Cibernética por uma política criminal de proteção à criança e ao adolescente na internet. Delegado Estênio, vamos lá falar do seu livro então, né? Qual que é o conteúdo dele? Porque o título já chamou a atenção. Janine, você sabia que quanto mais a polícia realiza a investigação criminal, mais crimes parecem que estão acontecendo? Dados recentes da ONG norte-americana NCMEC mostraram que em 2013 eles apresentaram 500 mil relatórios dessa temática. Em 2014, 1,4 milhão de relatórios. E em 2015, 4,4 milhões de relatórios. Quer dizer, a polícia investiga e mais crimes aparecem. Isso não parece um absurdo? Eu acho que é um pensamento que todos nós temos algumas vezes, né? Pelo menos eu como jornalista, quando eu leio algumas matérias, né, a Polícia Federal investigou, você vê os números surgindo cada vez mais, você fica se perguntando, né, o que é que está acontecendo? Por que tem surgido tanto? Não só, né, de casos como esse, como outros também. Mas é interessante saber. E a resposta? É por quê, né? A resposta para isso é prevenção, ou a falta dela. Então o livro ele vai tratar exatamente de prevenção. A primeira parte do livro, ele trata da investigação criminal, de um modo geral. Nós defendemos a tese de que investigação criminal ela já é processo, e por ser processo, dentro da investigação criminal cabem todos os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, inclusive a ampla defesa e contraditória. No segundo momento, nós vamos falar da investigação criminal cibernética, né, como é que ela se desenvolve dentro dessa nova era, né, de informações. E num terceiro momento, a gente trata do enquadramento geral da prevenção dentro desse contexto cibernético. Né? A gente quer entender como é que está a prevenção e o que pode ser feito para melhorá-la. Então, basicamente, o livro ele é dividido dentro desses três grandes momentos e conclui falando de uma política criminal, né, que é o Senapol. E o que te levou a escrever um livro sobre esse assunto especificamente? É preciso colocar, né, que esse livro é fruto de nossas pesquisas no mestrado, que foi defendida no final do ano passado, no começo do ano passado, 2015. E o que nós quisemos fazer? Foi tentar aliar a teoria que estava sendo ali desenvolvida, sim, com a larga experiência que nós tivemos desde 2008, quando assessoramos a CPI da pedofilia no Senado Federal e tivemos a oportunidade de conhecer novos modelos, tanto de persecução criminal quanto de legislação. Então, percebemos a oportunidade de aliar teoria e prática e conseguir trazer algo de novo para o universo jurídico, algo que tem sido pouco tratado, ou não tem tido o tratamento mais adequado segundo o nosso entendimento. Entendo. E um livro desse, ele é destinado para que tipo de leitor? Quem vai comprar a investigação criminal cibernética? Todo mundo que se interessa por investigação criminal, porque ele fala de investigação criminal de um modo geral, todo mundo que se interessa por investigação cibernética, todo mundo que se interessa por prevenção à investigação, à exploração sexual de crianças na internet. Então, de um modo geral, o profissional do direito vai se interessar, o policial vai se interessar, de um modo geral, os acadêmicos. Nós temos aqui no livro, por exemplo, duas teses inéditas, bem interessantes, tratando do artigo 241D e artigo 241C do ECA, que podem servir muito bem para que advogados venham a defender seus clientes, sejam eles a vítima da ofensa, seja o próprio ofensor, né, que eu tenho certeza que vão se interessar bastante por conhecer essas teses, difundi-las, de repente torná-las à praxe.
Bom, a internet ela tem cada vez crescido mais, né, e ampliado. Quando a gente pensa que agora, né, vai ficar desse jeito, não tem mais para onde crescer, ela consegue nos surpreender, né, essa globalização toda. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam nas investigações, nesses crimes cibernéticos, né, com todo esse crescimento? A primeira grande dificuldade, quando se fala de investigação cibernética, é a estruturação. Sim. Então, hoje nós temos uma estrutura deficiente para o tamanho do problema, que é o crime cibernético. E é crescente. Então, é crescente, né? A CPI Pedofilia, entre 2008 e 2011, percebeu a necessidade de se criarem, por exemplo, delegacias de combate aos crimes cibernéticos especializadas. Recentemente teve a Lei 12.735, que reforçou no artigo 4º essa necessidade. E até hoje nós não temos delegacias especializadas no âmbito da Polícia Federal. Um outro problema é a questão da necessidade de centralizar a informação. Então, como o crime cibernético está disponível para todas as pessoas, então imaginem que você acessou uma página da internet e descobriu que tem ali um delito contra uma criança. A sua primeira atitude, essa é a atitude padrão do internauta, é querer denunciar para todo mundo. Com certeza. E aí gera uma multiplicidade de denúncias e também de investigações. Isso é um problema. Isso atrapalha? Atrapalha bastante, porque a investigação termina sendo 90% das investigações duplicadas não vão dar em nada. Então o Estado gasta o recurso e não tem nada naquelas investigações. Só uma investigação talvez vai ter. Quando não é o caso de uma parte da investigação obter uma parte do material, outra investigação obter outra parte, e nenhuma delas tem o material por inteiro. Então isso é um outro problema. Nós temos algumas dificuldades dentro dessa perspectiva. Uma outra que eu posso apontar é a fragilidade do vestígio. Então a pessoa pode rapidamente apagar o arquivo, fazer desaparecer o material que está ali disponível e não se conseguir chegar. Isso ela tem relação também com a dificuldade que nós temos de cooperação. Tá? O artigo 144 da Constituição Federal, ele trata da cooperação com a segurança pública. E hoje muitas empresas terminam colocando óbices, querem judicializar tudo, e isso, com essa necessidade de investigação célere, termina causando efeito inverso. Então a investigação se torna burocrática e às vezes pode não chegar no criminoso. E mais demorada, né? Depois a população se pergunta, por que demora tanto, por que não prende? E essa é a resposta. Exatamente. A polícia ela não investiga sozinha, né? É preciso que tenha a cooperação, direito e responsabilidade de todos, a segurança pública. Bom, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Qual que é o cenário atual, né, da exploração cibernética no Brasil? A gente tem um perfil traçado assim, de como que está hoje? Janine, sobre essa tua pergunta, eu tenho uma boa e uma má notícia. Vamos lá. Eu trouxe alguns dados aqui. Sim, por favor. A má notícia primeiro, né? Vamos falar má, depois a gente vai com a boa. Então, o cenário não é dos melhores, tá? Então, dados da ONG SaferNet apontam que o Brasil ocupa o 4º lugar no mundo em relação à quantidade de páginas denunciadas com esse tipo de material de exploração contra crianças, atrás apenas da Holanda, Irlanda e Estados Unidos. Nossa. Além disso, nós somos o 3º em número de domínios que hospedam esse tipo de material, representando 9% no mundo inteiro, atrás mais uma vez da Holanda e dos Estados Unidos. E somos o 2º em número de endereços IP que são utilizados para a prática desse tipo de delito, né? Que aí, segundo a ONG SaferNet, entre 2006 e 2014 foram identificados 4.532 IPs. Até 2012, esse dado terrível era liderado pelo Orkut, pelo extinto Orkut. É verdade. Hoje, naturalmente, desde 2013, passou a ser o Facebook, onde nós recebemos a maior parte de denúncias, até porque é onde estão a maior parte dos internautas. Não quer dizer que o Facebook é o local que tem mais
esse tipo de material, mas é onde mais é denunciado, porque é onde tem mais pessoas utilizando diariamente a ferramenta. E qual que é a boa notícia? Vamos lá para a boa. Eu ia fazer só uma pergunta dessa última colocação em relação ao Orkut, Facebook, essas redes sociais. Eles não têm uma filtragem própria, uma colaboração? Porque a gente sabe, né, que tem a política de uso, eu não estou te fazendo essa pergunta, né, mas eu sei que a gente pode talvez não ter uma resposta aqui, né, exata, mas eles são não obrigados, mas eles colaboram com a polícia nesse quesito? Sim, especificamente sobre as empresas norte-americanas, existe uma lei nos Estados Unidos que obriga a que elas comuniquem ao NICMEC, que é uma ONG lá nos Estados Unidos, todas as vezes que tiverem conhecimento do armazenamento, da publicação desse tipo de material em suas ferramentas. Entendi. Então, de forma automática, elas fazem sim essa identificação desse material e comunicam ao NICMEC, e posteriormente essa comunicação vem por meio das embaixadas, das adjudâncias nos países. Então, a resposta é: existe sim esse controle, mas obviamente o controle não é 100%. Então, muita coisa passa. E, por outro lado, a cooperação indireta, ou seja, por meio das adjudâncias, ela é muito boa. Mas a cooperação direta, ela está num processo de melhoria. Ainda não é a ideal, mas nós temos feito muitas conversas, muitas reuniões, e a tendência é que se chegue num ponto de equilíbrio entre o direito à intimidade, o direito à privacidade e o direito à segurança. Entendi. Vamos agora para a boa notícia. A boa notícia: apesar desses números alarmantes, né, que nós temos, esse gráfico de denúncias lá da SaferNet, ele tem uma tendência de queda. Então, se lá em 2008, 2009 o gráfico estava lá em cima, a partir de então, principalmente com a edição da Lei 11.829, que passou a, por exemplo, tipificar a posse desse material como delito, a tendência é de queda. Então, nós temos visto que cada vez mais, apesar de proporcionalmente o número ser grande e ser maior, mas em termos proporcionais ele está diminuindo. Então, nós vemos muito mais prisões, né? A Polícia Federal aumentou, mais do que dobrou o número de inquéritos entre 2012 e 2013. O número de prisões também mais do que dobrou. E, de um modo geral, o que a gente percebe é que há sim uma vontade da população como um todo de aumentar a proteção da criança, seja colaborando com as autoridades, seja se educando, prevenindo o delito, né? Então, a tendência é que no futuro esse quadro se torne de proteção e não de repressão. Esperamos, né? É o que a gente espera, com certeza. Vamos falar agora de qual é o perfil, assim, a faixa etária dessa criança, desse adolescente que é mais visado, que é a maior vítima. Vocês têm traçado isso? Pelas pesquisas que nós fizemos, a faixa etária que mais aparece lá para a gente é entre 8 e 12 anos de idade, né? O ECA ele prevê que até 12 anos é criança. E apesar disso, apesar dessa faixa etária, que inclusive se inclui nessa faixa etária a maior parte meninas, 80% delas são meninas, apesar disso nós temos visto um crescimento dos abusos e da exploração contra bebês. Então, assim, como degradante. Isso por internet em relação à pedofilia? Exatamente. Então, a pessoa, quem faz uma conduta dessa, né, um estupro de um bebê, na minha concepção, deve ser uma pessoa doente, não tem como pensar diferente. Entendi. Mas quem vai definir se é ou não é um doente, ou se é um criminoso, um oportunista, é o médico. É o médico que vai definir se é ou não. Mas as imagens são altamente degradantes, horríveis, e causam pesadelo, né, para quem é obrigado a assistir. É interessante a gente falar a respeito disso, né, de ser doença ou não, porque há uma discussão muito grande, né, em relação à pedofilia. O pedófilo, ele é um criminoso ou não é? O que diz a lei a respeito disso, né? Como enquadrá-lo num crime cibernético?
É muito importante, muito pertinente sua pergunta, Janine. A pedofilia é uma doença. O que é o pedófilo? O pedófilo é a pessoa que não consegue ter desejo distinto de alguém que não seja criança. Então, o foco do desejo sexual dele é em criança. Agora, o direito penal, ele só se ocupa de condutas. Desejo é uma coisa, conduta é outra. Então, não necessariamente o pedófilo vai ser um criminoso. Ele pode sentir o desejo e se conter. E sempre que ele se contém, ele pode ser tratado pela medicina. Quando ele não se contém, ele vai ser um criminoso. Então, o pedófilo criminoso é aquele que vai ser objeto, que vai ser o sujeito das investigações da Polícia Federal, das polícias civis dos estados. Complicado essa situação. E existem os casos de pessoas que cometem esse tipo de delito e não são pedófilas. Elas não têm um desejo exclusivo por crianças. Eles são oportunistas ou realizam essa conduta com o intuito de lucro. Essa é uma indústria, em termos internacionais, bilionária. E o que caracteriza a concretização dessa conduta no meio cibernético? Porque, pessoalmente, a gente sabe, o que acontece, nós sabemos como é a ação de um pedófilo, o aliciamento, mas por internet, como que você caracteriza isso? Ele realmente agora foi uma conduta. Então, a Lei 11.829, que foi lá de 2008, com a CPI da pedofilia, ela trouxe novas condutas e digamos que melhorou, reforçou condutas antigas. Então, basicamente, hoje estão protegidas as crianças do registro do ato sexual. Então, se a pessoa registra o ato sexual contra uma criança, ela já está cometendo um delito, que está lá no artigo 240 do ECA. Tudo que é feito com essa imagem, com esse registro, também está lá protegido no ECA. Então, 241A vai prever a conduta de publicar, se vai ter no 241B o armazenamento daquele material, a aquisição daquele material. Então, tudo basicamente o que é feito com aquela imagem, com aquele registro daquele crime de violência sexual, está hoje protegido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, está protegida aquela relação que é feita virtualmente, o diálogo virtual, que o artigo 241D chama de aliciamento virtual. Então, quando uma criança vai lá e tem um diálogo pela internet, um chat com um adulto, mesmo que ele se faça passar... Liga a câmera, manda foto. Exatamente. Isso já é considerado também. Tudo isso está lá considerado como delito, e essas condutas são investigadas pela Polícia Federal. E como que os pais ficam atentos a isso, Porque é complicado. Como é que você vai controlar, Como é que você vai falar para a criança? Como, que eles têm esse controle? Como que o pai identifica se aquilo é um caso de pedofilia ou não? Porque o pedófilo ele pode também estar disfarçado, de uma outra criança, de repente. Sim. O mais importante de tudo, Janine, é que o pai conheça o filho, saiba o que o filho está fazendo. Não deixe a criança solta, totalmente desamparada na internet. A internet é como se estivesse na rua. É um mundo, É um mundo. Aberto. É um mundo lá dentro. E muitos pais desconhecem isso, acham que a criança está segura porque está dentro do quarto o dia inteiro ali atrás de um computador. Então, o primeiro passo é saber quem é seu filho, o que seu filho faz, quais são os seus hábitos. Porque esse tipo de conduta, ela reflete na criança. Então, a criança que é vítima do abuso sexual, ela demonstra isso com a mudança de atitudes, o comportamento mais depressivo, a não vontade de sair. Então, tudo isso são indicativos de que o pai, a mãe precisa se aproximar do seu filho, conversar com ele e ver o que está acontecendo. Bom, tem um assunto aqui, um ponto na realidade que a gente não abordou ainda sobre o livro, que é interessante para a gente falar, o que é essa política criminal de proteção
a criança e o adolescente na internet? Quando a gente fala de política criminal, a gente está falando de procedimentos que visam a prevenção do delito. Tá? Von Litz, ele vai falar lá no início do século passado que o direito penal é a barreira intransponível da política criminal. O que a política criminal faz? Ela vai buscar nos meios culturais, nas ações sociais, na política e de todas as formas verificar de que maneira, quais são os meios disponíveis para se reduzir ou prevenir o crime. Então, quando a gente fala aqui dessa política criminal, é exatamente uma proposta, né, que foi feita lá em 2011, que é de criação de um que a gente chamou de Senapol, o Centro Nacional Policial de Proteção Online à Criança e ao Adolescente. Então, a ideia do Senapol é exatamente buscar todas as falhas que existem hoje nesse processo, seja de investigação, seja de prevenção, seja de educação, seja de cooperação, e buscar o que tem de melhor em cada um desses órgãos que atuam nisso. E aí a gente vai falar da indústria, das ONGs, das universidades, das polícias civil, federal, militar, PRF, todas as cooperações, né? Universidades, e a partir dali cooperar internamente, né? Ver o que cada uma tem de melhor e trazer mais informações, conseguir educar mais a criança, conseguir educar mais os pais. Então é prevenir e investigar, fazendo com que o artigo 227 da Constituição Federal se torne efetivo, ou seja, se dê efetivamente proteção integral à criança e ao adolescente. Bom, o assunto é interessantíssimo, né? A gente teria muito mais aqui para falar a respeito. Eu vou acabar encerrando agora, mas antes disso, só uma coisa, né, que eu acho que é interessante a gente falar, que nós falamos aqui a respeito de crimes e tal, como que um pai, o responsável que identificou, né, que o filho está sofrendo um crime cibernético, não sei como colocar aqui, porque eu falo isso de forma correta, como que ele faz essa denúncia? Quem que ele procura? Ele está perdido, e o que ele faz nesse momento? O primeiro passo, eu vou reforçar, é o pai buscar saber como navegar na internet, como navegar de forma segura na internet. A partir do momento em que ele sabe, ele vai conseguir orientar seu filho a realizar. O primeiro passo, a orientação que a gente dá é: busque manuais da internet, porque esses passos estão bem detalhados, disponíveis na rede. A ONG SaferNet, que é parceira da Polícia Federal, tem um trabalho muito bonito sobre isso, então a gente já indica que procure o site e lá vai encontrar extenso material sobre essa temática. O que é muito importante que os pais saibam é que navegar na internet é como atravessar a rua. Então hoje, quem está ensinando a atravessar a rua são os filhos. Em vez dos pais estarem ensinando a atravessar a rua, ou seja, a navegar na internet, os filhos é que estão fazendo isso. E em razão disso, eles terminam descobrindo por experiência, e às vezes não com as melhores pessoas. Talvez quando houver essa mudança de foco, os pais assumirem a responsabilidade que têm na prevenção, com toda certeza a prevenção de modo geral vai melhorar, e com isso a criminalidade vai diminuir. Ou seja, é um trabalho em conjunto, né? Que começa na família, participação da polícia, que é muito importante, é uma colaboração de todos para que esses números diminuam, até quem sabe um dia aqui, né, utopicamente, que acabem, né? O que a gente espera, que eles realmente acabem. A Polícia Federal, as polícias de modo geral, não conseguem realizar a segurança pública sozinhos. Então a cooperação de todos é imprescindível, importantíssimo. Bom, então encerramos por aqui o nosso assunto. Nós falamos sobre o livro Investigação Criminal Cibernética. Vamos colocar aqui para vocês também os links, né, dos locais onde vocês podem adquirir os livros, telefone, site e tudo mais. Para mais informações é só procurar no site da dpf.org.br. Eu conversei com o delegado federal Estênio Santos Souza. Quero agradecer pela entrevista. Obrigada. Eu que agradeço e até a próxima oportunidade.